Olá, que bom, estamos novamente aqui na TV CDL, a casa do Varejo Paulista, no programa De Frente para o Varejo. No programa de hoje, temos a honra de entrevistar as CDLs da Grande São Paulo. E eu gostaria de agradecer a todos os presidentes que estão aqui presentes, de uma forma virtual, pela disponibilidade do seu tempo e terem aceitado gentilmente esse convite. E para a gente começar esse programa, vai ser mais um bate-papo de uma forma bem descontraída. Eu vou pedir que os presidentes, eles mesmos se apresentem. Então, vamos começar com o primeiro que está na tela aqui, o Marcelo Alexandre, da CDL São Bernardo do Campo. Marcelo, por favor, até presente. Queria cumprimentar todos os internautas, os empresários, comerciantes, os industriais, as pessoas que fazem parte desse mercado produtivo, esse enorme e grandioso país, né, na nossa cidade de São Bernardo. Cumprimentar o Vitor Prates, o Santana, o Renato, nosso colega de Guarulhos, o Zé Arruda de Mauá, o Marcos Vicente de Diadema, o nosso irmão Fonseca aí de Taboão da Serra e o doutor Alexandre Damasio, da CDL de São Caetano, que também é o diretor jurídico da federação. A CDL de São Bernardo do Campo, ela se localiza na Rua Java 267, que é a Rua da Faculdade de Direito. Nós, da CDL de São Bernardo do Campo, temos como objetivo orientar, dar suporte, trabalhar as lideranças de São Bernardo, tanto questões de interesse econômico, como também em defesa da sociedade, questões sociais. Eu vou deixar também, inclusive, aqui o nosso contato para que empresários ou pessoas que precisem da nossa atividade ou ação. Nosso WhatsApp é 976108134, telefone de identidade é 4122-4877. Nós temos o nosso site, que é o cdlsbc.org.br, o e-mail é contato@cdlsbc.org.br. E São Bernardo é uma grande cidade com grandes problemas, mas com um potencial enorme. É uma cidade que ela tem cidades limítrofes, então empresários que moram em São Bernardo trabalham em outras cidades vizinhas à nossa. Então, a nossa atividade é sempre voltada a trabalhar em coletividade com a federação e as CDLs da nossa região, e também CDLs que não estão tão próximas, né? Como o CDL de Guarulhos, de Taboão. A gente tem sempre dialogado com nossos parceiros, naquelas ações que dão certo, aquelas ações que são exitosas. Os presidentes, de uma certa forma, eles são muito solidários, eles compartilham o sucesso daquilo que tem feito, e a federação tem dado todo o suporte. Então, as CDLs, a cada dia, têm crescido e fortalecido mais, é o que a gente sente em São Bernardo. Então, essa parceria que nós temos com a SPC, com o Serasa, nós temos uma base de dados fabulosa, muito forte. Também trabalhamos na questão da recuperação de crédito, temos também a régua de cobrança que foi implementada. Renato, fala aí rapidamente para nós um pouco sobre a tua atividade aí na região, a tua CDL, para que a gente possa entender um pouco melhor, né? Na verdade, entender melhor não, saber, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo, saber com quem nós estamos falando, ok? Vamos lá, Renato, tudo contigo. Obrigado, Vitor. Venho a agradecer aí pelo convite dessa live, né, que a gente possa levar a todos os comerciantes, lojistas, empresários, industriários, levar um pouco do que nós somos, né? Eu sou Renato Sanches, na cidade de Guarulhos, sou corretor de imóveis, estou, né, como presidente na CDL e levo para todos, né, a informação, né? O que é informação? A informação é mostrar para os comerciantes que é necessário, né? Ou necessário, ou pode ajudar, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode colaborar para que o comércio possa crescer, né? De que forma que a gente possa crescer junto. Então,
nesse momento, a gente está trabalhando dessa forma. O que podemos fazer junto para todos, né? Então, por enquanto, é o que nós estamos de momento. Ótimo. José Arruda, CDL Mauá. Nos fala um pouco aí, né, sobre a tua CDL, rapidamente, sobre quem é o Josué Arruda. Boa noite a todos. Quero agradecer aí pelo convite, a todos os nossos amigos CDListas, todos que estão nessa live, todos que estão na diretoria, enfim, todos que participam aí para que a TV CDL chegue aí aos comerciantes, aos empresários, industriais, todos aqueles que se interessam pelo empreendedorismo aí na nossa cidade e fora da nossa cidade. A CDL Mauá, ela está aqui em Mauá, na rua Almirante Barroso, número 30, na Vila Bucaina. Nós, como CDL, temos feito um trabalho bastante voltado para o comércio de bairro, comércio de ruas, lojas de rua, mas não deixamos também de atender qualquer empresário, qualquer comerciante, qualquer industrial que queira participar. Fica o nosso convite. Uma boa noite. Acredito que esse vai ser um grande tempo que nós vamos ganhar aqui junto com os internautas e os nossos convidados aí. Com certeza. Obrigado, Josué. Marcos Vicente, presidente da CDL Diadema. Boa noite a todos, os presidentes aqui presentes. Vitor, um abraço. Deixo aqui minha saudação para o nosso presidente da Federação, Maurício Penoff, que com certeza hoje não está aqui, mas deve estar assistindo o programa em casa para também curtir um pouquinho aqui com a gente. Bom, meu nome, você bem disse, é Marcos Vicente. Atualmente eu sou sócio e proprietário de uma empresa chamada MC Vista Intermediação de Negócio, no ramo de gestão administrativa. Eu tenho aí uma bagagem também de mais de 20 anos em RH, 52 anos, casado, um casal de filhos. Adoro um futebolzinho, não sei se vai ter aí no bate-papo, já que é um bate-papo, uma bolinha aí para nós, né? E atualmente eu estou no meu primeiro mandato de 4 anos na CDL de Diadema. Assumi há 2 anos atrás e a gente vem dando sequência a um trabalho que já havia sido iniciado e agora, com essa parada aí da pandemia, a gente está podendo agora retomar as nossas atividades e retomar alguns associados que ficaram aí pendentes, não porque a gente quis, né? Infelizmente, a situação nos obrigou a se afastar um pouco do presencial. E, infelizmente, aqui em Diadema as pessoas gostam de ver, sabe, Tomé? Se não vê você, não assina o associado, não. Isso aí nas demais cidades. Mas fico aqui à disposição, espero que a gente tenha uma boa noite e bastante conversa aqui para levar aos nossos telespectadores. Obrigado. Agora, o Augusto, vamos dizer assim, mais conhecido, Fonseca, do Taboão da Serra, da CDL Taboão da Serra. Fonseca, nos fala um pouco aí sobre quem é o Fonseca, CDL de Taboão da Serra. Olá, pessoal. Eu, Augusto da Fonseca, presidente da CDL Taboão da Serra. Estamos próximo aqui, bem de São Paulo, a questão de 2 quilômetros, já estamos em São Paulo, no Morumbi. O presidente de Taboão da Serra é formado na área jurídica, jornalística e econômica. E eu tenho um segmento, junto com uma sócia minha, em hortifrutis, onde é um segmento onde não teve tanto impacto, mas continuamos a faturar. A nossa região aqui, pela primeira vez, teve eleições de segundo turno. Então, foi um pouco tumultuado por causa da pandemia, mas estamos dando bons suportes à massa empresarial, tanto indústria, comércio e serviço. A nossa região é muito promissora, estamos aqui perto do Rodanel. Essa é a CDL Taboão da Serra. Estamos no centro de Taboão da Serra. Beleza. Obrigado. E, por fim, e não tão menos importante, Alexandre Damasio, presidente da CDL São Caetano. Fala um pouco, Alexandre. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós não sabemos quando nós vamos passar, mas muito obrigado para aqueles que assistem, obrigado aos presidentes que estão comigo. Sempre bom vê-los hoje nos quadradinhos, né? Eu gosto mais quando nós temos os nossos almoços. Vitor, sucesso. CDL São Caetano é uma CDL que efetivamente trabalha com dados. A gente tem como carro-chefe
o fornecimento do SPC Serasa, consulta e análise de crédito, e agora com o viés da fintech vamos parcelar, ou seja, usando todo o ciclo entre análise de crédito e concessão de crédito. A ideia é que nós consigamos, nos próximos 60 dias, também formalizar mais uma parceria de fintechs. Então, nós estamos caminhando junto com o Desenvolve São Paulo na parceria da Federação, SPC, Serasa, Vamos Parcelar e agora o Banco J17, por um outro movimento de crédito e de fomento nessa retomada econômica. Eu acho que a coisa mais bonitinha que eu possa me apresentar é que eu sou advogado, mas eu sou o pai do Leonardo, de 45 dias, do João, de 9 anos, do Vinícius, de 11 anos, e sou marido da Fernanda. Ah, legal. Muito bom. Bom, pessoal, eu vendo vocês aqui, cada um falando um pouco, né, sobre si e a sua própria CDL, o último programa que nós gravamos, nós falamos bastante, que foi a Baixada, né, as CDLs de Santos, Guarujá, enfim, a integração que existe entre as CDLs daquela região. E fica aqui uma pergunta para vocês, justamente nesse sentido, né? Essas CDLs do ABC, Taboão, Guarujá, enfim, se vocês buscam também, né, vamos dizer assim, as boas práticas que cada CDL está executando para aprimorar cada CDL. E se vocês ainda não fazem, fica aqui a pergunta: o que está faltando, né, para que essas CDLs da Grande São Paulo possam, né, de uma certa forma, trabalhar, vamos dizer assim, mais juntas? Eu digo isso porque, ainda eu falei no último programa, embora estejamos em lugares diferentes, a gente só veste uma camiseta, né, que é as cores da seleção, verde, amarelo e azul. Então, somos um time só. E quando todas as CDLs estão crescendo, é óbvio que para o estado de São Paulo é super saudável. Então, fica aqui a pergunta, e eu faço, já que ele foi o último a responder, eu trago ele por primeiro agora para a resposta. Alexandre, tu falaste que a tua CDL é uma CDL de dados, me fala como está essa interação dos dados da tua CDL com as outras CDLs, se existe um trabalho, né, em conjunto entre elas. A pandemia nos afastou de um projeto que nós tínhamos já avizinhando de cada vez mais trabalhar em bloco no ABC. O Marcelo Alexandre, o Josué, também o Marcos e eu, com um trabalho muito pessoal, nós conversamos bastante entre a gente, e agora a pandemia nos afastou no elemento conjunto. Apesar de nós conversarmos muito um direcionamento, cada cidade tem uma peculiaridade, cada cidade teve uma necessidade muito pontual nesse período. E cada liderança tem uma característica territorial. Então, alguns dos nossos CDListas e os presidentes trabalharam de forma com bastante afinco, de forma muito politizada, no sentido saudável da discussão política, falando do varejo. Cada um protegendo o seu varejo, cada um protegendo a sua cidade, cada um discutindo boas ideias, tendo interlocuções muito mais locais do que regionais. Agora não. Agora talvez nós consigamos aí sim trabalhar uma ideia regionalizada a partir destes movimentos e dos aprendizados que cada um teve na sua cidade. Acho que a grande importância que a gente tira é que nós continuamos conversando muito entre a gente, fortalecemos cada qual a sua CDL na sua cidade e agora aptos para trabalhar em bloco. Legal. Bom, aproveitando essa janela que o Alexandre abre, eu faria a pergunta para o Marcelo Alexandre. Esses desafios
que esse momento nos traz, a pandemia nos trouxe, primeiro, vamos dizer assim, esses desafios da distância, e depois perceber que a tecnologia seria uma grande aliada, né, para diminuir ou encurtar essas distâncias. Me fala um pouco, Marcelo, como foi esse momento desafiador para ti e para todos nós, mas como tu usou a tecnologia a teu favor para encurtar, ou vamos dizer assim, para minimizar esses desafios, principalmente, né, vamos dizer assim, o que diz respeito a chegar, né, ao associado, chegar aos teus clientes, enfim, nos conta um pouco essa experiência que tu tens com relação a isso. Veja que interessante, a pandemia mostrou o potencial que uma CDL tem, porque como o nosso sistema ele é online e as nossas consultas, a nossa base de dados hoje faz parte de uma estrutura robusta, que é o SPC, uma boa parte dela. Então, a gente online consegue atender 24 horas por dia, todos os dias do mês. Então, assim, a estrutura de home office atende bem mesmo numa situação de pandemia. O nosso problema hoje é que as decisões são desencontradas, né? Nem sempre o que o prefeito quer para São Bernardo é o mesmo de Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá. Então, assim, a gente está vivendo um momento de dar suporte para as empresas para que elas sobrevivam. Só que as decisões elas são tão coordenadas e desordenadas que nos levam a uma preocupação para que caminho nós iremos, presente e futuro. Questão de tributos, né, que também é uma pena que o Fogueiral não está participando hoje, o Roberto Fogueiral, sempre falando das questões acessórias. A gente está no momento de dar suporte para as empresas sobreviverem. Poucas, como o segmento do Fonseca, não sentiram muito esse impacto, né? As empresas ligadas à área de alimentação, as empresas ligadas a crédito, teve alguns segmentos que foram impulsionados com a pandemia, mas a grande maioria, e milhares e milhares, fecharam. Então, assim, nós, de maneira conectada, online, não atrapalha dar atendimento, pelo contrário, nós fortalecemos, inclusive, e avançamos. O problema maior é como podemos ajudar as empresas a seguir em frente. Num país que as decisões municipais, estaduais e federais, elas são totalmente divergentes. Infelizmente, é um momento muito preocupante para todos nós. Perfeito. Essa tua colocação foi excelente, Marcelo, que abre, né, um novo link aqui para o nosso bate-papo. Marcelo, isso que tu me falou me traz um link, e esse link eu vou já pegar aqui o Renato, né, para a gente discutir um pouco. Esses desafios, né, que o Marcelo falou tão bem, o Renato, me fala como está em Guarulhos. Guarulhos é a maior cidade, né, do interior de São Paulo. Eu nem sei exatamente quantos habitantes, até eu gostaria que tu falasse um pouco aqui, o Renato, mas me fala como estão esses desafios aí nessa grande cidade. Então, Vitor, Guarulhos é a segunda maior cidade em habitantes fora a capital, né? Hoje está mais ou menos com 1.400.000 habitantes, segundo o IBGE 2010, né? Então, o desafio é muito grande, mas a pandemia trouxe para nós, falando da tecnologia, né? Hoje, por exemplo, nós aqui da CDL Guarulhos, a gente consegue fazer um certificado digital online, né? Então, não precisa estar presencialmente, a pessoa está ali no tete-a-tete. Hoje, o certificado digital de 1 ano, a gente utiliza a CNH. Essa pessoa tem uma CNH, a gente utiliza ela e faz esse certificado. E também pode renovar. Se ele tem um certificado de 3 anos, por exemplo, um cartão, 2 ou 3 anos, ele quer renovar, também não precisa estar presencial. É só isso dentro do nosso sistema, né, do SPC Brasil. Então, quer dizer, a comunicação com os associados e também com os comerciantes está sendo mais rápido, né? Porque você utiliza a ferramenta do WhatsApp, você conversa diretamente, tem uma resposta. Então, isso você leva a informação para ele, para que ele possa
te dar uma resposta, né? E também a parte das consultas, né? As consultas de, como é que se fala? De análise de crédito também é muito rápido, né? E nós aqui em Guarulhos também participamos, né, do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. E aí a gente dá nossas sugestões para desenvolver o comércio local e o comércio também através do turismo, né? Como nós temos o aeroporto aqui do nosso dentro da cidade, né? Porque o aeroporto está cravado na cidade, né? E aí é trazer essas informações também para o turista, né? Que ele possa aproveitar a cidade, não só a nossa cidade, como a grande São Paulo, né? Porque estamos colados, né? Com a capital. Exatamente. E falando ainda sobre aproveitando ainda essa estrada que o Renato comentou agora, mas principalmente Marcelo, com relação à economia, eu perguntaria para o Fonseca. Fonseca, tu no início falaste que aí na tua região o teu segmento não fechou. Mas como foi os demais comércios quando estiveram fechados? E quais foram as ações que a CDL fez para, de uma certa forma, apoiar esse varejo que se tornou quase que impotente, né, frente a essa grande pandemia? Então, aqui, o nosso prefeito antigo, ele não foi muito rude com os empresários. Ele levou numa situação tranquila, o pessoal passava, fiscalizava externamente pelas vias, onde não tinha aglomeração, o comércio trabalhou tranquilo. Aquelas que tinham restrições mesmo, eles não foram fáceis, porém, o antigo prefeito deu uma boa ajuda para eles em questão de auxílio. Eles não chegaram a penalizar com multas a massa empresarial. Isso daí foi uma grande ajuda que eu, como presidente, falei com o prefeito e a gente sentou para a gente preservar as empresas, auxiliar, dando apoio. Tá? O fato de repente, estar aberto e não poderia estar, mas não penaliza. Tá? Vamos trabalhar em conjunto para manter ele vivo e ativo. Então, a gente trabalhou muito bem esse período aqui em Taboão da Serra. Lógico, teve algumas empresas que tiveram mudanças porque não aguentaram alocação, impostos, questões trabalhistas. Nós, da nossa base, no Taboão da Serra, o telefone nunca tocou tanto pedindo orientações e ajuda. Tivemos até que determinar uma pessoa externa para dar apoio e ver qual é a necessidade de cada empresário que estava precisando, dando orientação de ele colocar o álcool gel, o limite dentro da loja, máscaras, o treinamento dentro dos funcionários, que isso era uma situação onde pegava muito forte, mas não foi tranquilo. Tá? Também não podemos falar que foi péssimo, porque o prefeito ele foi suave, ele não penalizou, trabalhamos em conjunto. Tá? Esse novo prefeito que assumiu agora também está na mesma linha, tá? Não está sangrando, não tá, estamos juntos também. Tá? Então, ele tá no setor público e nós estamos na parte particular. Estamos trabalhando em conjunto para não penalizar a massa empresarial, manter ativa. Ótimo. Obrigado, Fonseca. Marcos, tu falasses, né, que há 2 anos está como presidente da CDL de Diadema. E Diadema, embora não faça parte do ABC, mas praticamente todo mundo fala que né, do ABC, Diadema e Mauá, eu pergunto, esses 2 anos, porque tu assumiu praticamente um ano depois, menos de um ano, né, a pandemia estourou. Como tu vê a tua gestão antes, né, da pandemia, como tu está vendo ela agora, porque tu tivesse pouco tempo para realizar trabalhos antes da pandemia, muito tempo para fazer muita coisa na pandemia, porque infelizmente ela se alastrou,
mas fala também um pouco o que a CDL de Diadema pensa com relação pós-pandemia e quais as ações que ela já articula junto ao comércio local para fortalecer ainda mais a própria imagem da CDL, mas principalmente a força do comércio local. Vamos lá. Realmente aqui a gente viveu, não só eu, né, mas o município também, duas situações distintas ao mesmo tempo. Primeiro era um governo anterior que ele mandava fechar e a vigilância sanitária desceu e teceu caneta em todos os comerciantes possíveis. Muitos só conheciam a nossa concorrente, não conhecia bem politicamente a CDL. E com a entrada da nova gestão, do novo prefeito, a gente teve um reconhecimento muito maior, porque a gente não estava indo para enfrentamento, a gente estava indo para dialogar, a gente caminhava documentos que a própria federação disponibilizou em várias reuniões de diretorias que a gente, como você bem colocou, o que a gente faz na região, a gente pode dizer o que a gente fez através do Estado até, né? Porque nas nossas reuniões mensais, um falava o que fez, o que não fez, o que conseguiu, o outro derrubou uma liminar. Então, a gente trocava muito figurinha e a gente foi se apropriando disso. E conseguimos aí um espaço muito positivo para a CDL de Diadema de janeiro para cá. Por exemplo, quando voltamos para a fase vermelha e o governo supostamente criou uma quarentena, um feriadão, né, que para nós já era uma prévia de uma quarentena, a gente teve uma amplitude maior de discussão na mesa com o desenvolvimento econômico. Eles nos ouviram muito, porque a gente documentava os nossos pedidos, a gente não verbalizava como outras entidades vinham fazendo. Então, a gente protocolava e exigia uma informação por escrito, já que eu mandei por escrito. E isso acho que trouxe um pouquinho mais de respeito com a entidade, porque eles perceberam que a gente não estava indo para uma discussão, a gente estava indo para encontrar soluções em conjunto. Só que o nosso prefeito aqui, ao mesmo tempo que ele permitia aliviar essa situação que o governo anterior deixou, da vigilância, da GCM, chegar assim meio que bruto, de forma bruta, o atual secretário veio por uma conversa, a gente conseguiu reverter muitas situações de multas indevidas, não houve o diálogo, então a gente conseguiu reportar isso para a atual gestão, então nós conseguimos atrasar impostos, taxa de publicidade nós conseguimos anistia completa deste ano. Tem algumas outras taxas que a gente também está discutindo, e isso a CDL tomou bastante frente. E aqui aproveito até para agradecer que o Damásio, né, sempre esteve presente nos orientando na questão jurídica, não só a nossa CDL, mas se dispôs a todas as CDLs. E a gente trocou muita figurinha disso no começo do ano, até esses dias, enquanto estava maior o movimento da pandemia, a gente pegou bastante informação. E quanto às empresas, principalmente comerciantes, eles tinham uma relação com o nosso ex-presidente muito forte. E aí eles entenderam que o Manuel também fazia parte dessa família CDL. E isso está trazendo com que antigos associados de outra entidade que tinha um respeito através do Manuel estão migrando para a CDL de Diadema do mês passado para cá. Então, a gente tem feito muitas visitas, isso nos deu um foco positivo, e eu entendo, inclusive, eu andei pesquisando aqui meus gráficos esses últimos dias, para ver como que foi de maio do ano passado, que foi o maior pico, acho que para a gente, de período fechado, para 3, 4 meses aberto. E me surpreendeu que nós aqui, em termos de receita, crescemos quase 48%. Olha só que eu achava que ia ser inverso, tá? E ó, que é uma cidade que a gente brinca aqui, Diadema, não sei lá, Mauá também é uma cidade dormitório, que muitos empresários são aqui dos arredores, montam suas filiais aqui e vão embora. Então, a gente tem aquela história do, passou, levou o dinheiro e foi embora. Não. Hoje são os proprietários em Diadema, são maiores números mesmo, como moradores também. Ah, legal. Obrigado, Marcos. Josué, tu estás numa região, vamos dizer assim, talvez a mais desfavorecida, né, de todas as regiões dessas CDLs que estão aqui da Grande São Paulo. É uma cidade que faz fronteira com a região, com a zona leste da cidade de São Paulo, é uma região também empobrecida. Como
e eu particularmente conheço Mauá, e sei o quanto é desafiador aquela região. Como tu estás trabalhando nesse momento que é crítico, numa região que também acaba não oferecendo todos os recursos, né, ou os recursos que a grande maioria daqui dos presidentes tem, números de associado, poder econômico, enfim. Fala um pouco aí sobre esses desafios que tu encontra nessa região que tu estás. Vitor, os desafios são enormes, né? Desde março do ano passado até uma possível abertura completa aí que nós tivemos o mês passado, foi um período muito difícil, muito ruim. Nós chegamos aqui como o poder público consegue atrapalhar bastante, como um gestor público municipal, estadual, consegue atrapalhar muito o comerciante, o empresário, como medidas erradas tomadas desde o começo da pandemia, aí, no nosso entendimento aqui, está atrapalhando ainda muito. Decisões tomadas pelos governantes aí vem causando muitos problemas, e hoje nós ainda estamos passando por muitos problemas. A cidade de Mauá é uma cidade, assim como o Marcos falou, uma cidade com boa parte dormitório. Nós temos muitos comerciantes, muitos empresários que não são de Mauá. Nós temos aqui muitos, agora virou meio que moda, né? Nós temos muitos atacadistas, né? E quando nós temos um atacadista, eu não fico nada contente, né? Assim como eu não fico nada contente quando eu tenho uma grande rede de lojas americanas, ou uma grande rede. Para mim, isso não é algo saudável, isso não é algo bom, porque eles vêm com uma filosofia muito diferente da que nós estamos acostumados aqui. Não que nós queiramos ficar aí à margem de tudo isso, não, nós não queremos que os comércios não cresçam, muito pelo contrário, nós queremos sim que os comércios cresçam, mas quando vem essas grandes redes, quando vem esses grandes atacadistas, a preocupação deles é uma só, e não é a cidade. Infelizmente, nós não temos acesso, nós não temos contatos, nós não temos nenhum tipo de conversa com eles não conversam conosco, não conversam acredito, com nenhuma CDL, assim como os bancos fazem e grandes outros conglomerados fazem. A nível de trabalho aqui na CDL, nós conseguimos, durante essa pandemia, uma representatividade muito grande. Eu, particularmente, me dediquei bastante a visitar os comerciantes, a pedir para o prefeito, pedir para os vereadores, para que nós pudéssemos reabrir. Estendo o meu agradecimento aí, como o Marcos fez, ao Alexandre. O Alexandre, ele foi nosso mentor aqui na região, né? Ele assumiu a região, isso foi muito bom. Ele trabalhou, ele esteve muito em contato com o consórcio, e o consórcio realmente atrapalhou bastante os comerciantes, né? Os prefeitos do consórcio atrapalhou bastante os comerciantes. Agora, fora isso, nós sempre estamos buscando, né? Buscando o crescimento, buscando o novo associado. Perfeito. Bueno, esse nosso bate-papo aqui é muito gostoso, e a gente poderia ficar horas e horas conversando, mas, infelizmente, nós temos um tempo que precisamos respeitar, mas, assim, não é o fim ainda, mas eu quero conduzir para o fim. E, para isso, eu vou pedir para cada um de vocês deixe uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, presidentes de CDLs, empresários, varejistas, atacadistas, enfim, todo esse, vamos dizer assim, aqueles que nos assistem do Estado de São Paulo e fora do Estado de São Paulo, levar essa mensagem de vocês. Não importa a mensagem, se é econômica, se é social, enfim. Cada um de vocês tem a liberdade, para que a gente possa encerrar com essa mensagem, o que vocês deixam para essas pessoas que nos assistem. Então, eu vou começar aqui com o próprio Josué, né, que foi o último a falar. Vamos seguir a regra, é o primeiro a começar agora. Bom,
aproveitar e agradecer novamente a todos vocês pela presença, a todos da federação, que tem feito um brilhante, um maravilhoso trabalho aí junto conosco, está sendo fundamental até para nos alimentar durante todo esse tempo, durante toda essa pandemia. A federação tem dado um apoio maravilhoso aí, todos vocês têm nos ajudado bastante. E a minha palavra para o industrial, o prestador de serviço, o comerciante, o empresário, é resiliência, né? Continuar trabalhando, continuar buscando. Não adianta nós esperarmos, né, que gestores públicos nos ajudem ou tenham uma visão que nós temos. Estou no ramo gráfico já há mais de 30 anos e essa foi a pior, ou está sendo a pior de todas. Os problemas que nós estamos tendo aí é um ramo que está sofrendo bastante, como eu tenho certeza, alguns outros ramos também no meio de comunicação, tirando a comunicação virtual, o restante está realmente sofrendo bastante. Mas a minha palavra aí para todos os comerciantes, os CDListas e todos aqueles que fazem parte desse grande movimento e todos os empresários é que sejam resilientes, que não desistam e que se adaptem ao novo tempo, um tempo muito difícil, um tempo que nós vamos passar, estamos passando, mas eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos sair dessa crise e muito melhor e muito mais forte. Com certeza. Obrigado. Renato, qual mensagem tu deixaria, Renato? Bom, minha mensagem vai na linha do Josué, né, para os empresários, é não desistir da sua empresa, né, ter paciência, ter serenidade, porque o trabalho é duro, né? Quem é comerciante sabe o que é abrir uma porta, fechar a porta, quando aquela porta quebra, né, atrás de alguém para consertar, e tem que vai dando o horário das 18 horas, 19 horas, e a porta está aberta, você precisa, às vezes, fechar, e é difícil. O trabalho é duro, é árduo, né? Mas depois, o final é gratificante. Então, é isso, essa é a minha mensagem. Trabalho duro, mas gratificante, e não desistir, né? Ter paciência e ter serenidade, que a gente vai avançando a cada dia. E vamos conquistando, né? É o nosso objetivo, é conquistar, conseguir aquele objetivo que a gente tem no coração, e a gente está ali para ajudar, né? O comerciante nada mais é do que uma pessoa que ajuda a todos em sua volta. O primeiro emprego, onde você vai procurar? 80% vai no comércio local, sempre. Não tem por onde você procurar, né, um amigo comerciante e falar, oh, você não tem alguma coisa para o meu filho que está começando? Então, é isso aí, não desistir jamais. Perfeito. Obrigado. Marcelo. Eu quero terminar aqui o meu posicionamento, primeiro deixando aqui uma palavra, os meus sentimentos a todos aqueles familiares que perderam seus amigos, empresários, filhos, pais, netos, enfim. É um momento difícil do país, a gente chegou a 500 mil de mortos, infelizmente. E assim, a minha visão econômica e de comércio, você vê que é um contrassenso. Há uma posição do mercado financeiro e do setor produtivo que há uma explosão de consumo que vai vir para nós, que o Brasil é um dos países mais prósperos do planeta. Há uma demanda reprimida de consumo tão grande que a questão econômica e empresarial, o melhor está por vir. Então, assim, eu vejo de maneira econômica uma maneira muito positiva. Eu já tenho percebido que semana após semana está aumentando o consumo, está se avolumando filas em shoppings, em comércio, enfim. Há uma demanda reprimida da sociedade desse tempo todo que ela ficou em casa, foi enclausurada de consumo, de necessidade de viver, de comprar, enfim, de viver, de voltar a viver, né? Então eu sinto que, segundo análise até de alguns parceiros do setor econômico, haverá um boom comercial no país. Então, assim, aqueles que estão abertos, que se manteram abertos, que estão se preparando,
olhar com carinho não só a questão do empresário, mas dos seus colaboradores, ajudar os seus funcionários na capacitação, preparar o mercado, como eu vejo aí presidente CDL indo atrás de linhas de crédito. Eu acho que a gente vai para um caminho econômico muito positivo no país a curto prazo. O boom econômico de consumo já começou a ciranda aí de maneira positiva. Então, assim, apesar de notícias tristes, eu acho que a economia vai passar por um momento muito próspero, num futuro muito curto. A gente já está sentindo esses desdobramentos aí no dia a dia, no fim de semana. Então, eu vejo de maneira muito produtiva. A gente só precisa que algumas engrenagens desse país desatem certos nós com os empresários, não só os empresários, né? Quando a gente fala empresário, também tem um empregado, colaborador na outra ponta, tem a família que consome. A gente precisa de um pouco mais de boa vontade dos nossos governantes, porque o setor produtivo nesse país faz o seu papel, sobrevive e vai em frente. E assim, essa é a bandeira da federação e das CDLs. Então, assim, entra ano, sai ano, a gente sente que as CDLs estão ficando cada vez mais fortes, né, com essa estrutura que foi tomada de apoio e suporte em torno das CDLs, pela federação e pelos outros estados, pela confederação. Então, eu vejo de maneira muito positiva esse momento presente e futuro. Eu acho que a gente vai dar um boom econômico de produtividade, de superávit. Infelizmente, isso é claro que tem um revés amargo de tudo que a gente está vivendo, mas isso a gente vai ter que levar como aprendizado e seguir em frente. Obrigado, Vitor Prats e todos os colegas aí da CDL. E foi um prazer participar da TV CDL aí, belo do projeto aí que a federação implementou. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Marcos, tudo contigo, Marcos. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, né? A primeira na TV CDL de São Paulo. Espero que primeira de muitas, né? E momentos melhores. Eu penso em duas palavras: perseverança. O povo brasileiro é perseverante. Mesmo como o Marcelo colocou, perdendo familiares, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de CDLs que muitos perderam, e a gente ouviu bastante nas nossas reuniões. Essa oportunidade que a segunda palavra, eu digo o seguinte: a oportunidade que bateu em nossas portas, como o Marcelo colocou, ela começou de uma forma negativa, né? Pondo a gente no chão, como uma luta, né? Um golpe não esperado, e que nos fortalece agora nesse período de um ano. E agora a gente está podendo se levantar neste ringue e, como ele bem colocou, dar o primeiro murro, né? Seria esperar nesse próximo trimestre os fatores positivos aí na nossa economia e que esse reflexo venha trazer para a empregabilidade, trazer os nossos filhos de novo para a sua vida cotidiana nas aulas presenciais e passear nos shoppings, fazer aquisições, a gente voltar num patamar que a gente merece enquanto pessoa. A gente sente falta, né, da aproximação de pessoas. E eu ouvi assim de um idoso e um grande comerciante de Diadema, que hoje ele foi o quarto lojista a empregar e empreender em Diadema. Hoje ele se transformou o primeiro, porque os três que antecederam a ele fecharam suas portas nesse período de pandemia. E ele me falou uma coisa que eu falei assim: o pior é que é verdade. O Brasil sempre viveu da crise, e não é essa que vai afastar mais uma vez nós de crescermos. Então, eu acredito nisso. Legal. Augusto da Fonseca, o grande Fonseca. Que mensagem que está... Inicialmente, eu venho agradecer pela iniciativa da Federação da TV CDL e dessas lives que estão fazendo ao redor de todos os municípios onde tem CDL. A pandemia impôs à empresa o desafio fundamental de preservar as vidas com distanciamento social dos funcionários e dos clientes. A expectativa daqui para frente é que, tendo mais vacinação, que a partir de julho isso vai ocorrer. Com isso, as boas maneiras de a gente começar a reconstruir o tecido social para que ele possa vir
estar integralmente na sociedade. Temos que ter otimismo, tá? Porque com vacinação a gente volta tudo como era antes, ou quase como era antes. Essa é a mensagem, perseverança e garra. Só, vamos em frente que somos CDLs. Perfeito. Finalmente, Alexandre. Eu vou chamar a atenção aqui a força do associativismo. Acho que é impreterioso que nós falemos do que é o associativismo de resultado que a CDLs traz. Ter o maior birô de crédito da América Latina, dialogar com o poder público, poder privado, ter uma intermediação de interesse coletivo, de interesse individual, criando políticas coletivas. Isto faz parte do associativismo. Esse associativismo eu não tenho dúvida, e acredito que os meus pares também não, o elemento básico e a mola que nós teremos para o impulsionamento econômico. CDL é o sinônimo de um associativismo com propósito. É o associativismo de resultado. E é muito bom poder fazer parte de um sistema em que se associa, se agrupa, se conglama e depois ainda traz resultado para o empresário. Então, muito obrigado, Vitor, e muito obrigado aos presidentes que aqui estão. Eu aprendi muito com vocês e eu espero também que aqueles que nos assistam tenham gostado desse bate-papo, que para a gente que está aqui foi uma delícia, viu, Vitor? Que bom. Fico feliz em ouvir isso. Bom, quero agradecer a todos os presidentes que estiveram aqui. Eu sei o quanto o tempo de cada um de vocês é importante, né? E tem um custo. E estar nesse horário longe da família, enfim, principalmente o Alexandre, que tem um filhinho de 45 dias. É o Leonardo, hein? Oi? Eu tenho que fazer a propaganda, é o Leonardo. Minha mulher vai assistir, vai ficar toda satisfeita. Exato. Quero agradecer a todos vocês. Mas antes de encerrar, também gostaria de deixar a minha mensagem. A minha mensagem vem com um pouco de cada um de vocês falou. Começamos com o Mauá, onde ele traz, né, vamos dizer assim, esse peso que a pandemia nos trouxe em todos os aspectos, desde a esfera governamental até a privada. E não tem como ser diferente. E entra Guarulhos, né, com uma injeção de otimismo, dizendo, né, que a gente cai, em outras palavras, óbvio que ele falou, mas que a gente levanta sempre. E, de fato, eu acredito muito nisso. Acreditar sempre foi uma palavra dele. Não desistir nunca, outra palavra dele. E essas duas palavras, acreditar e não desistir, eu acho que são as verdadeiras palavras-chave do empreendedor. Acreditar que será melhor e não desistir nunca, porque os desafios sempre vão existir. E vamos imaginar uma vida sem desafios. Que graça teria ter um filho e esse filho não nos acordar à noite? Que história nós teríamos para contar quando ele estiver grande, né? Aproveitando esse momento que o Alexandre vive. E aí chega o Renato, teve o Marcelo, o Marcelo, né? Onde ele fala numa certeza a qual eu também tenho. E, por incrível que pareça, isso eu falo desde que começou a pandemia, que ela ia gerar uma demanda reprimida, e essa demanda, quando se abrisse as portas, ia, né, de uma certa forma, trazer muito rapidamente o consumidor às nossas lojas. E, de fato, a gente já viu isso no meio da pandemia acontecer. Mas eu acredito também que esse pico ele vai acontecer, mas depois vai cair. E eu acho que ele vai cair numa média, talvez até um pouco abaixo do que nós já tivemos, até a economia realmente ficar fortalecida. Mas isso não serve de desânimo. Porque a pandemia nos trouxe a certeza do que também foram palavras do Marcelo, capacitação. Cada vez mais nós temos que estar preparados para os desafios novos que virão. Porque hoje é pandemia, amanhã vai ser outra coisa. E o que eu vejo, e a minha própria experiência no mercado me diz,
o quanto a gente investe pouco na inovação. E inovação não é criar algo novo, gente, mas é estar preparado para o novo. Pelo menos essa é a minha forma de ver. E depois veio o Marcos, também com uma palavra extremamente positiva, mostrando, né, que, de uma certa forma, a união faz a força. E, por fim, depois o Fonseca também trazendo, né, esse papel da CDL, e o Alexandre encerra de uma forma brilhante esse nosso bate-papo, mostrando que a união faz a força. E eu me permito encerrar falando algo que me veio agora. No verão, no calor do verão, aquele dia assim extremamente quente, e a gente, no meio do nada, só sol quente e piso quente, qual é o nosso grande desejo? Encontrar uma árvore que nos dê sombra. E essa árvore, ela só consegue nos dar sombra porque existem inúmeras folhas que juntas formam essa sombra. Então, que nós possamos ter essa lição, que sejamos uma árvore, né, sustentada por esse caule forte que é a federação, e cada folha é uma CDL, que juntas vão trazer esse aconchego, vão trazer esse conforto para os nossos lojistas e para todo, vamos dizer assim, os empresários que são associados a cada CDL de vocês. Então, que tenhamos isso em mente. Juntos, somos muito mais fortes e podemos proteger muitas e inúmeras pessoas. Então, fica aqui essa mensagem final, né, que já quase que chovendo molhado. A união faz a força, que essa, sim, não é uma frase minha. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que acompanharam o programa do início ao fim. E para aquelas que entraram no meio do programa do tipo, o que será que está acontecendo aqui? Volte, tenha essa oportunidade e comece a assistir desde o início. E para aqueles que gostaram muito, compartilhem, deem os seus comentários, siga-nos, porque nós temos sempre inúmeros programas extremamente, vamos dizer assim, informativos, mas, acima de tudo, informações que acabam gerando conhecimento para cada um de vocês, capacitando através desses bate-papos informais ou até bate-papos um pouco mais formal. Agradeço novamente a todos os presidentes e a todos aqueles que estão nos assistindo. E até o próximo programa. A TV CDL agradece a todos vocês. Obrigado.